Olá, esperando que todos estejam bem e com saúde, vamos dar início a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Nesse vídeo em específico nós vamos tratar a respeito da dissolução parcial. No vídeo anterior, nós demos início à dissolução como um todo e fizemos uma breve distinção entre a chamada dissolução parcial e a dissolução total. A dissolução parcial que nós vamos ver agora e a dissolução total. Qual seria a diferença básica entre as duas? É que enquanto que na dissolução, chamada dissolução total, extingue-se a personalidade jurídica, nos moldes que nós vimos nesse vídeo anterior, na dissolução parcial, que nós vamos ver especificamente nesse vídeo, não há a distinção da personalidade jurídica. E aí, lá no vídeo anterior, nós colhemos da observação do Gladstone Hamed, que o Gladstone Hamed disse que a dissolução parcial ela é oriunda do incremento da preservação, do princípio da preservação da atividade negocial ou do princípio da preservação da empresa, como nós nos referimos em aulas anteriores. O Fábio Coelho, ele diz que em razão desse princípio da preservação da empresa, houve uma incrementação por parte da doutrina e da jurisprudência empresarialistas que passaram a dirimir questões relativas a sócios sem comprometer os negócios. Ou seja, baseado no princípio da preservação da empresa, a dissolução parcial, melhor dizendo, a dissolução parcial surgiu para que a empresa pudesse continuar com a saída apenas de um ou outro sócio em razão dos motivos que nós vamos ver a seguir. Então agora vamos falar a respeito das causas para a dissolução parcial. Ok? Aí me permitam fazer uma leitura do Código Civil para ficar mais objetivo que a gente vai falar. E o Código Civil, denominando como resolução da sociedade em relação a um sócio, né, traz as causas para a dissolução parcial da sociedade nos artigos 1028 a 1032. O artigo 1028 diz o seguinte: em caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota salvo. Então, a primeira hipótese prevista pelo Código Civil é em caso de morte de sócio. Então, no caso da morte de sócio, vai se liquidar a cota pertencente a esse sócio falecido, na forma que nós vamos ver que o próprio Código Civil trata e o Código de Processo Civil de 2015 também. Daí, se liquidará a sociedade, como diz o caput do artigo 1028, salvo inciso 1, se o contrato dispuser diferente. Se o contrato disser para não liquidar a cota, não vai fazer. Aí vai se fazer o quê? As hipóteses seguintes. Aqui no inciso 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. De repente, aquele sócio falecido era um sócio tão importante que eles resolveram dizer, não vale mais a pena seguir, porque era o cara e tal, enfim. O inciso 3 do mesmo artigo 28, ele diz que se, por acordo com os herdeiros, regulasse a substituição do sócio falecido. Então, houve um acordo e houve uma substituição. Substituição por quem? Por algum dos herdeiros. Porém, essa situação já pode estar disposta no próprio contrato. Aliás, já deve estar disposto no contrato, se em caso de falecimento, seus herdeiros poderão ingressar automaticamente ou não. Mas mesmo não estando, abre a possibilidade, o Código Civil abre a possibilidade de os sócios remanescentes acordarem com os herdeiros essa situação. O artigo 1029 diz o seguinte: além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade se de prazo indeterminado, obviamente, mediante notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Se
de prazo determinado, provado judicialmente a justa causa. Então, o que acontece? Essa daqui se chama de exercício do direito de retirada. Ninguém é obrigado a se manter sócio de uma sociedade, já vimos isso até por princípio constitucional. Então, o sócio vai querer sair da sociedade, ele notifica os demais e dá 60 dias para a sua saída, salvo se o contrato dispuser diferente. O artigo 1030 do Código Civil diz que, ressalvado disposto no artigo 1024 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Aí o que acontece? Essa situação é a exclusão de sócio remisso. Remisso no quê? Porque ele descumpriu alguma obrigação constante no contrato. Por exemplo, ele não integralizou o total do capital que tinha prometido integralizar. Expirou o prazo e ele não integralizou, então ele está faltando com relação à sociedade. Ou, como diz a sequência do dispositivo, por incapacidade superveniente. O sócio ficou maluco. Enfim, aconteceu alguma coisa e aí é motivo para dissolução parcial. O artigo 1031 diz que nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, ou seja, que tiver que realizar a dissolução parcial, o valor de sua cota considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução. Isso nós vamos falar já em seguida, que são as possibilidades o Código Civil e também o Código de Processo Civil, eles dizem como fazer, como liquidar essa cota. E o 1032 diz que a retirada, exclusão ou morte do sócio não exime o sócio retirante ou a seus herdeiros das responsabilidades pelas obrigações da sociedade. Essas são as causas previstas no Código Civil para a dissolução parcial. Ok? E por fim, falando a respeito da dissolução parcial da sociedade, vamos tratar a respeito da forma de dissolução, o que fazer na dissolução. Aí nós temos que nos amparar no artigo 1031 do Código Civil, que eu já li agora há pouco, mas me permitam repeti-lo. Ele diz o seguinte, artigo 1031 do Código Civil: nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, que é a dissolução parcial, o valor de sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, devemos grifar isso, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especial levantado. Esta apuração chama-se apuração de haveres. Então, o sócio retirante ou o pagamento dos herdeiros de sócio falecido que não ingressarem na sociedade, ou na hipótese de sócio que está sendo excluído da sociedade por não ter cumprido as suas obrigações, eles terão que receber. E vão ter que receber o quê? Chama-se esse recebimento, esse pagamento, esse reembolso de apuração de haveres. E como é que se procede essa apuração de haveres? O Código Civil diz o seguinte: salvo se o contrato social dispuser em contrário, ou seja, se o contrato social for omisso, o que se faz? Se faz um levantamento patrimonial, de um balanço patrimonial na data da saída, da retirada daquele sócio, e com base nesse levantamento vai se efetuar o pagamento, com base no balanço patrimonial. Ora, essa é uma situação que particularmente muito me preocupa. Em primeiro lugar, o seguinte: se sempre há possibilidade, se a lei abre possibilidade para que as partes contratantes resolvam as suas situações, ou seja, criem
regras, criem normas, regras específicas para regular aquela situação particular. Para que eu vou esperar que a lei hipoteticamente esteja regulando isso? Eu vou fazer. Então, se nessa situação a lei abre a possibilidade de regular, é óbvio que as partes contratantes, no caso, os sócios dessa sociedade, vão ter que regular. Até porque essa situação de apurar os haveres com base no balanço patrimonial é uma situação muito complicada. Por que é muito complicada? Porque aquela realidade patrimonial pode não refletir a situação da empresa. Vejamos o seguinte. Vejamos um caso de prestadoras de serviço, genericamente ainda no exemplo, né? O balanço patrimonial pode ser muito pequeno, porque é uma sala alugada, enfim, ok? O balanço patrimonial vai dar um valor muito pequeno. Porém, a capacidade de aferir vantagem econômica daquela atividade empresarial é muito grande, ok? Eu sempre pergunto para os meus alunos, e pergunto para meus alunos, minhas alunas agora, residentes em Balneário Camboriú, aqui na nossa região, imaginemos nós um restaurante lá na Avenida Atlântica, ok? Imagine, qualquer um daqueles top que tem lá na Avenida Atlântica, ok? Agora nós pegamos aquele restaurante e arrancamos ele da terra e colocamos lá atrás, lá no bairro, na Quinta Avenida, onde fica a nossa universidade, muito bom, bacana, mas, né? Convenhamos, não é na beira do mar, já é a Quinta Avenida, são 5 avenidas atrás do mar. Será que esse restaurante vai ter a mesma capacidade de oferir vantagem econômica? Acreditamos que não. Porém, o balanço patrimonial vai ser o mesmo, vai ter o mesmo número de facas, mesmo isso, mesmo aquilo, menos os mesmos utensílios, o bem próprio ou não, mas mesmo sendo próprio, o valor na Avenida Atlântica vale algumas vezes mais do que um terreno lá na Quinta Avenida. Ocorre que essas situações intangíveis não são contabilizadas via de regra. O ponto comercial, por exemplo, a marca, o tempo, um restaurante de 20, 30 anos já sediado para um restaurante aberto no mês passado. Então, enfim, o tipo, né, a forma, a especialidade. Uma churrascaria é uma coisa, um restaurante de sushi é outro. Enfim, os exemplos são múltiplos. E isso só quem sabe são os sócios. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, na hora de se elaborar um contrato social, o contrato social não pode ser simplesmente um copia e cola da internet, tem que ter um profissional gabaritado e, perdoe-me, esse profissional gabaritado tem que ser um advogado para discutir essa cláusula e verificar na hora da retirada de um sócio se quais as metodologias vai se empregar para poder apurar aquele valor. A minha preocupação maior diz respeito ainda ao conforto daquele empresário em relação ao que ele vai deixar de herança para sua família. Aquele empresário, melhor dizendo, aquele sócio da sociedade, pode dizer, não, se eu morrer, tá tudo bem, tudo certo, porque a minha família vai receber isso daqui. Opa, pera lá, o contrato está na gaveta, eles não sabem o que está escrito, ou sabem, não entendem o que está escrito. Na hora que ele morreu, os seus herdeiros vão entrar, os sócios dele podem dizer, epa, pera lá, está escrito aqui no contrato que os herdeiros só vão ingressar se nós quisermos isso. Nós não queremos os herdeiros aqui. E aí como é que paga a situação? Com base no balanço patrimonial. E o balanço patrimonial é isso, ok? É uma preocupação muito grande. Então, este ponto é um ponto muito importante que deve ser discutido e deve ser levado aos sócios quando estão constituindo a sociedade ou a qualquer momento, quando se derem conta dessa situação, para colocar uma questão mais próxima da realidade, que se leve em conta um levantamento do valor do ponto, do negócio, enfim, né, da capacidade de rendimentos que tem para poder remunerar o sócio retirante ou os herdeiros do sócio falecido, caso eles não ingressem na sociedade.
ok? E com isso, nós concluímos esse vídeo e a parte desta aula que diz respeito ao estudo da dissolução das sociedades, ok? Então, até o próximo vídeo.